É como se eu estivesse dizendo assim, olha, eu vou acordar todos os dias da minha vida, eu vou me dedicar muito a uma coisa, mas a chance disso dar certo é bem baixa. Mas eu ainda vou continuar fazendo. Porque é exatamente isso que tá acontecendo. Acordei, acordada. Ai, ai, ai. Fazer exercício. Exercício pra começar. Não queria fazer nada. Não queria dormir. Minha cama. Pedi de fazer exercício de braço e ir pro escritório de bicicleta. Será que eu conto? Ah, eu vou contar. A gente comprou uma bicicleta elétrica. A ansiedade agora é saber como que a gente vai pagar. Então a gente vai ter capacidade de pagar. Mas esse é outro esquema. Pezinhos, halteres e... halteres não, anilhas, que aqui tem 30 quilos. Preciso urgentemente comprar mais. Aí tem a caneleira de 10 quilos que eu acabei de trocar. Acabei de comprar essa caneleira, antes eu tinha uma de 6, eu comprei essa de 10. Assim, aí eu tenho a barra pra colocar as anilhas. Aí eu tenho agora esses 2 steps que acabei de comprar e um tapetinho. Uma outra coisa também que precisa que não tem aqui, que é um banco, né? Mas aí eu uso os bancos de casa mesmo. É quando eu vou fazer exercício, eu só pego as coisas e passo pra cá. E você não tá vendo porque não tem espaço aqui pra mostrar meu chão. Uhul, comprei uma bicicleta nova. Eu vou acordar cedo para ir trabalhar mais hoje. Minha bicicleta também. Eu sabia que ela tava podre, mas eu não imaginava que era tanto. Aquele ferro aqui, pausa, que essa é a marmitinha que eu tô levando pra mim e pra minha sogra. Aí, esse negócio aqui, enquanto eu tava descendo o morro, ele foi lá pra frente e grudou no pneu. Achei que eu ia ir de arrasta pra cima. Aí eu fiz abri aqui na lateral, tá vendo como é que ele tá aberto? Acho que agora ele não encosta, não. Mas é isso, minha bicicleta quis fazer um drama, já que ela vai ser usada pelas últimas vezes, ela tá sofrendo, entendeu? Ela tá fazendo drama. Subindo o morro e agora não tem bicicleta boa que salve, né? Tem que descer. Essa bicicleta eu ganhei alguns bons anos atrás, não lembro quando, mas acho que foi antes da pandemia, ou durante a pandemia, não sei. Meu pai fez ela pra mim, ele montou. E eu não usava ela tanto, né? Acho que ela só teve uma vez, uma manutenção, e agora que eu tô usando ela todos os dias, aí fica difícil também, né? Sem manutenção, montada de forma madura há muitos anos, com coisa que foi pegando ali, pegando aqui. Aí descer morro segurando bicicleta é sacanagem, né? Já vai dar 1 hora no trajeto que eu gasto 30 minutos. A bicicleta que eu ganhei do meu pai quer ser honrada e lembrada. Ela falou assim, minha história não vai acabar assim não, filho. Fiquei lembrando da época que eu ganhei a bicicleta, que foi uma época que eu queria muito a bicicleta. E eu nem lembro pra quê, tá? Mas era pra alguma coisa, tá? Sei lá, pra ir no mercado, pra ir fazer exercício em si, né, na rua. E aí eu ficava pegando muito a bicicleta do meu pai. E sem condições, né, gente, de comprar uma bicicleta. Só que ele foi lá e fez essa pra mim. Ele montou. Quando eu falo sem condições, eu sem condições de comprar. E é muito lindo, né, quando a gente tem pessoas que nos ajudam, assim. E aí perceber essas coisas nessa vida adulta caótica, com muitas coisas dando errado, é muito bom.
É um momento de respiro, sabe? A bicicleta, ela foi perfeita. Ela quebrou pra fazer um drama, justamente agora que tá chegando a outra. E nesse caos que tá acontecendo, esse peso caótico da vida adulta, com toda coisa dando errado. Eu falei no vlog passado, com os pensamentos doidos de querer desistir, mas obviamente eu não vou desistir. Mas sabe, o peso, lembrar disso é muito bom, porque é quase um respiro. Uma sensação de... eu tenho com quem contar? E agora eu só tenho a agradecer a bicicleta por ter quebrado. Ó, tomei meu café, fiz minha leitura, muito chateada, porque eu queria ter mais tempo pra ler, mas nessa loucura toda aí, se eu fosse parar pra pensar, nem era pra eu ter lido, mas nem que fosse só 10 minutos eu ia fazer essa leitura. 10 minutos. Eu tô terminando o livro... terminando não, né, gente? Porque esse livro é gigante, e aí chegou um momento que eu falei, cara, eu acho que eu preciso dar uma... voltar. Aí eu voltei no livro da inteligência emocional. Então eu tô quase que no começo de novo, porque eu tava ouvindo o audiobook. Só que eu falei, cara, não dá, eu vou fazer os dois ao mesmo tempo. Ouvir o audiobook enquanto eu leio. Aí eu vou fazer minhas anotações. Agora eu vou ir lá pro produto, vou fazer um tomate. Pra quem não sabe o que é tomate, é aquele método do pomodoro, tomate em italiano. Você vai fazendo 30 minutos de concentração, 5 de descanso. Ou 20 minutos de concentração e tanto de descanso, sabe? Um tempo de concentração e um tempo de descanso. E esse tempo de concentração é você ficar naquela tela, que ó, eu fico nesta tela e eu não saio, mesmo que eu esteja aqui, ó, fazendo nada. Eu não posso sair, enquanto aquele tempo não acabar. E aí eu vou fazer um tomatão, que no caso vai ser o tomate de 30 minutos, na verdade, e teria que ser de 1 hora, meu combinado, mas não vai dar tempo, porque eu ainda tenho que fazer o check-in. Então eu vou fazer aqui um tomate de 15 minutos, vou fazer o check-in, aí eu volto e faço mais um de 30, que aí dá 45 minutos, entendeu? Então um tomate é um tempo em que você fica ali em numa determinada atividade, numa concentração máxima. Ajuda muito no trabalho em si, ainda mais quando é um trabalho que exige mais concentração assim, e gera um certo nível de ansiedade. Sabe o que você sentar e escrever? Isso gera um certo incômodo, assim, que aí você tá escrevendo e você já, você quer fugir disso, aí do nada você abre uma aba pra você pegar uma inspiração, ou você rola o feed do Instagram. Então quando você tem aquele tomate ali, você não pode fazer nada a não ser ficar nessa tela branca. E isso te ajuda, porque você não tem pra onde fugir. Entende? Às vezes você vai ficar muito tempo parado olhando, mas você vai ficar ali naquela tela branca. Independentemente se você não tá fazendo nada, você vai ficar, que é seu compromisso ali, de ficar na tela branca. Seu compromisso não é nem escrever, seu compromisso é ficar aqui, ó, pá. Aqui eu fico aqui. E é assim, batata, já que estamos falando de tomate. Quando eu não faço essa coisa do me concentrar e ter um tempo pra descansar, e, mano, esse tempo aqui é esse tempo que eu não vou fazer outra coisa. Se eu não faço isso, eu fico toda embananada. Tomate, batata e banana. Eu tô com uma missão muito doida, que é passar o meu bastão da pessoa que está construindo o produto para a Giovana, que é a outra ser humana que está construindo a Solta junto com a gente. E é um desafio muito grande, primeiro, porque essa parte que ela tá fazendo aqui agora, que é, digamos, pensa assim, que é um curso. Ela tá criando um curso para quem é iniciante em exercício. Eu adoro essa parte, adoro, porque é meio que é um gostinho assim, né, de quem eu sou, uma coisa meio professora, uma coisa meio metodologia, sabe, um quebra-cabeça. Eu adoro isso, nossa. Eu gosto muito. Então essa é a primeira missão, que ela tá fazendo um trabalho que eu gosto. E eu não posso fazer o trabalho para ela porque eu tô em outra missão, né? A minha missão nesse momento é ajudar a Giovana a fazer isso, mas ela que vai fazer. Só que é tão difícil. Essa é a minha primeira missão, né? Não fazer. E a segunda é tão difícil estar nessa posição de ajudar alguém, porque eu preciso voltar pra mim e pensar como que eu penso. Porque quando você tá fazendo uma coisa, às vezes você tá fazendo, aí você faz. Só que quando você vai ensinar pra uma pessoa como fazer, você precisa pensar como é que você pensa. Como é que eu pensei nisso? Ah, tá, eu pensei assim. Aí você tem que pensar como é que você pensou. E às vezes a gente não sabe como é que a gente pensa.
Trazer confiança enquanto a gente mostra que ter uma rotina de treino que se encaixe na sua rotina é o caminho. Ah, beleza, ó. Então, o que ela precisa aprender? Que resultados rápidos, então a gente precisa falar sobre os pequenos passos. Acabei de passar aqui as coisas que eu tenho pra falar com a Giovana. E eu já tô pensando assim na minha cabeça, a Giovana falando assim, não entendi o que você falou. Aí eu vou dizer pra ela, eu também não. Gente, é sério, não estou brincando. É difícil demais você pensar no que você pensou. Eu acho que isso aqui é um outro nível, né? Porque eu tô assim, eu acho que tem que ter isso pra entregar pra aluna. Só que não basta, eu tenho que me perguntar o porquê. Porque eu tenho que falar o porquê, qual que é a lógica, de onde eu tirei essa conclusão. Aí deu essas paginazinhas aqui, ó. Agora que eu almocei, eu vou sair da skin produto e vou entrar na skin designer. Vou fazer design de carrossel para o Instagram da Solta. Antes eu vou passar aqui meu protetor solar. Acabei meu dia, acabei as horas, né, de trabalho. Não significa que eu acabei com todas as tarefas. Mas chega uma hora que a gente tem que dizer adeus, né? Vou me despedir pra... Nossa, eu tô com a coluna travada. Vou me despedir pra ir embora. Amanhã é sexta, então eu vou trabalhar de casa. Ainda mais porque essa bicicleta podre desse jeito não vai rolar, né? Vou contar uma coisa que aconteceu essa semana passada. Eu tô compartilhando aqui a minha jornada e tem muita coisa assim que eu acabo não falando. Talvez porque eu não sei como falar, talvez porque eu não acho que faz sentido comentar, eu não sei. Só eu tô tentando compartilhar muita coisa, mas eu não consigo compartilhar tudo. Não sei, porque eu não me sinto à vontade. Enfim, não compartilho tudo. E uma das coisas que eu não compartilho é a dificuldade financeira. Eu tô falando aqui, né? A gente tem problemas financeiros. Deixa eu levantar porque eu tenho que arrumar minhas coisas. A gente tem problemas financeiros, etc. Mas eu não compartilho, assim, exatamente tudo. Porque é muita coisa. No final das contas, a gente faz investimentos ousados, porque a gente é muito doido. E a gente sabe que isso vai ajudar no trabalho. Por exemplo, a gente tá fazendo... A gente começou, né, a fazer academia lá. Academia não, um espaço pra eu treinar em casa. Falei isso nos vídeos passados. Eu até não comentei de novo, porque por questão de tempo a gente deu prioridade para outras coisas. Ou a gente fez esse estúdio aqui, que agora tô fazendo de escritório, ou até a bike elétrica mesmo que eu comprei pra gente poder ter um lugar pra trabalhar, porque trabalhar lá de casa é muito difícil. Então ter esse deslocamento vai ficar melhor. Enfim, tudo isso são investimentos que a gente vai fazendo, mas que a gente não tem condições financeiras. A gente tá... Ó, Nick, peraí. A gente faz esses investimentos ousados, que muitas vezes é maior do que a perna, contando que isso vai ser uma boa opção. Enfim, esse é só um exemplo, né? Porque existem vários outros investimentos assim que eu não tô contando. Sei lá, fazer parcerias com influenciadoras. Isso tem um custo que nesse momento a gente não consegue arcar. Mas a gente dá um jeito. E geralmente o jeito, a primeira coisa é a gente viver, eu digo eu e Igor, viver no modo sobrevivência. Então a gente não tem um estilo de vida muito agradável, no sentido que a gente literalmente está sempre na sobrevivência. A gente tem o básico e apenas isso. Ponto. Então os meus pais, que são as pessoas que estão ali mais próximos da gente, eles estão vendo a gente passar por isso. E eles conseguem ver... Chorar, pra quê? Vou sentar, porque eu vou me arrumando as coisas sentada. Eles não conseguem só... Eles não estão só
igual aqui eu tô contando pra você, eles veem com os próprios olhos. E apesar da gente não comentar, eu digo, eu e o Igor não comentar isso pra eles, eles estão vendo. Eles estão vendo que tem 2 jovens se dedicando muito a uma coisa e não tendo um retorno financeiro no momento. E além disso, isso impacta a eles de diversas formas, porque querendo ou não, às vezes eles nos auxiliam, às vezes não, sempre, nos auxiliam financeiramente. E aí teve um episódio na semana passada, muito marcante, assim. Eu e meu pai, a gente não tem uma relação assim de conversar muito, não é algo que a gente faz, a gente não é de conversar. E do nada, assim, ele chegou pra mim e falou: será que não tava na hora de eu arrumar um emprego e assinar uma carteira, sabe? Uma carteira assinada, um CLT? E aí ele falou, ele não entende muito bem o que eu tô fazendo, né? Empreender não é uma coisa assim que é algo que eles entendam, mas enfim. E aí ele disse assim, sei lá, vocês trabalham tanto, vocês fazem essas coisas aí de vocês, mas vocês precisam de dinheiro, vocês precisam viver minimamente bem. E eu fiquei em silêncio, né? Porque não tem muito o que eu dizer. Ele não tá errado. Ele não tá errado. E aí, depois de 2 dias, eu acho que esse foi uma... meu pai tem mais coragem de falar essas coisas e minha mãe aproveitou esse momento, depois de 2 dias, teve coragem de continuar essa conversa, porque ele falou na frente dela. E ela falou assim, do nada também. Eu acho que seu pai tá bem certo mesmo. Vocês precisam arrumar alguma coisa pra vocês fazerem. Sei lá, vocês têm um sonho alto, vocês querem fazer muitas coisas, mas se não tá dando certo no momento, talvez vocês devam fazer coisas paralelas a isso pra vocês terem dinheiro. Eu tô falando isso porque dói muito você ouvir isso da pessoa mais próxima de você, mas eu não olho isso como algo... essa pessoa não tá me apoiando. Eu olho mais, essa pessoa não entende o que eu tô fazendo. E eu acho que ninguém entende, né, o que a gente tá fazendo. Ninguém entende essa coisa do as coisas estão dando errado, mas eu vou continuar me dedicando porque só existe essa possibilidade para que elas melhorem. Eu vou tirar minha blusa aqui. Peraí. A gente tem muito pano pra manga, tá? Pra falar sobre isso. Mas é que eu falei da bicicleta, né? De ter pessoas que apoiam, que dão suporte. Óbvio, os meus pais são essas pessoas, mas eles também são pessoas em que não entendem o que eu tô fazendo. Porque o que eu tô fazendo não é algo que eles fizeram. A minha mãe me ensinou muito, sem dizer em palavras, porque a gente não tem uma relação muito de conversar, né, na minha família, assim. Mas eu aprendi muito com ela a disciplina, o trabalho pesado, o se dedicar muito a alguma coisa. E ela não acha isso ruim, porque essa é quem ela é. Ela não tá falando sobre isso, mas ela tá falando sobre não ter os resultados, né? Só que eu vou ter que ser desobediente em relação aos meus pais nesse sentido, não ouvir os conselhos deles, porque eles são pessoas que trabalharam muito, mas eles não foram pessoas que fizeram o que eu tô querendo fazer. E aí, mesmo que seja uma pessoa muito próxima, uma pessoa que quer muito o nosso bem, que tá vendo a gente sofrendo, tá vendo o quanto a gente se dedica, o quanto isso é difícil, parece que não vai resolver, não vai se resolver, não foi a pessoa que... Como é que eu posso dizer isso? Sabe aquela história de que a gente tem que saber muito bem que a gente ouve conselhos? E nesse caso eu tenho que entender muito bem que dói muito pra eles, dói mais do que em mim. Dói muito em mim, mas eu sei muito bem o que eu quero. Eu sei muito bem que eu quero
alcançar metas grandes, eu quero fazer algo que é realmente difícil, então eu sei que eu preciso me dedicar muito a essa coisa. Inclusive, eu tava vendo um vídeo que é do Isto Não É Filosofia. Eu já falei desse canal aqui várias vezes, tá? Várias vezes. E ele tá analisando uma entrevista que o Casemiro deu depois da derrota do Brasil contra a Noruega. E aí, beleza, ele tá lá falando sobre a importância da gente sentir o sofrimento, né, sentir o luto, porque assim que acabou o jogo, as pessoas já queriam falar sobre a próxima vitória. E aí ele tá fazendo essa reflexão filosófica, né, de que às vezes a gente precisa sentir, sabe, sentir. Talvez esse seja o momento de sentir a derrota. Porra, vamos ficar triste. E aí no momento ele usou aquela coisa, Haaland, é assim que fala? O jogador norueguês? Haaland? Não sei, eu falo assim. Deve ser assim que fala, se não for. Vamos hipoteticamente falar que aquele homem daquele de 3 metros, dessa grossura assim, o nome dele é Haaland. Se não for, é isso aí. E ele gosta de falar no final das entrevistas, as pessoas perguntam, você vai ganhar da França ou você vai ganhar do Brasil? E eles falam, provavelmente não. E aí o Vitor, do Isto Não É Filosofia, traz essa frase para dizer que, traz dentro do contexto nórdico, que é da cultura ali do pessoal norueguês, que faz parte da cultura dos noruegueses. Dentro ali da cultura nórdica, não sei, alguma coisa, existe tipo um apocalipse deles, igual a gente tem na nossa cultura, o nosso apocalipse. Então, eles têm ali um contozinho dentro da cultura deles, onde eles vão pra batalha já sabendo que eles vão perder. E, dentro de tudo ali, traduzindo tudo, blá, 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 resumindo, dentro dessa cultura, eles têm uma crença de que ainda vale a pena batalhar, ainda vale a pena se dedicar, dar o seu máximo, mesmo que no final seja uma derrota. É assim, a chance da derrota é alta, mas vamos trabalhar porque só existe mudança ou chance de acontecer alguma coisa ao contrário disso se a gente trabalhar muito. Aí agora talvez eu esteja misturando já os meus próprios conceitos. Essa história do vou batalhar e vou me dedicar ao máximo, mesmo que no final aconteça uma derrota, isso é tão doido e tão difícil de internalizar que é difícil até de falar. É como se eu estivesse dizendo assim, olha, eu vou acordar todos os dias da minha vida, eu vou me dedicar muito a uma coisa, mas a chance disso dar certo é bem baixa. Mas eu ainda vou continuar fazendo. Porque é exatamente isso que está acontecendo. E é exatamente esse o meu contexto. E é exatamente esse o contexto de todo ser humano que sonha alto. Que quer fazer coisas que normalmente as pessoas não fazem. Que quer fazer coisas que as pessoas à sua volta normalmente não fazem. A chance de dar certo é muito baixa. Mas você vai ter que se dedicar muito, vai ter que acordar todos os dias, mesmo sangrando, mesmo cansada, e vai ter que fazer, dar o seu máximo, dar o seu melhor. Mas você sabe que talvez, na verdade talvez não, talvez você vença, porque a derrota ela já é com certeza. Esta ideia aqui, ó, essa filosofia de vida, ela é muito difícil de imaginar. E eu tava... quando eu tava empurrando a bicicleta, eu lembrei disso, né? E eu lembrei de, nossa, o quanto meus pais me apoiam. Isso dali foi... a bicicleta foi um exemplo, e é nos pequenos detalhes que a gente vê que as pessoas nos apoiam. Apesar deles terem falado isso, eles me apoiam demais. Mas eles não conseguem entender essa questão, sabe? Que vão ter coisas que é batalha perdida e a gente vai ter que continuar porque só existe essa possibilidade. Mas eu tava subindo o morro e pensando que a vida não é só de vitórias. Ela também não é só de derrotas, obviamente. Eu não quero dizer que é só sofrimento a vida, mas a vida não é só alegrias. E mesmo assim pode ser satisfatória. Hoje meu dia pode ter sido muito difícil, que não foi o caso, foi bem tranquilo. Mas ainda assim, ele pode ter feito sentido. Sei lá, cara, é isso que eu quero dizer. Não tem uma conclusão, tem só um pensamento no final do dia, depois de ter ouvido dos meus pais que, será que não tá na hora de vocês desistirem? Porque assim, eu falando, ok, agora ouvir de alguém que tá tão próximo assim, será que não tá na hora de vocês desistirem? Dá uma... vá com calma. Me manterei de pé, mas pode ser que as coisas mudem. Tô brincando, gente, tô brincando.
Nós que temos sonhos altos, pessoas ao nosso redor não vão entender porque não é o que elas também querem, sabe? Elas não estão dispostas a entender e nem eu entendo. Eu consigo sentir, mas racionalmente não sei se eu entendo. Me manterei aqui. Eu espero que você também. Inclusive, eu nunca falo assim, gente, se inscrevam no canal para continuar acompanhando. Nunca faço isso. Vou fazer agora. Se inscreva no canal para continuar me acompanhando. E ver o que que dá quando você desobedece seus pais. Agora eu vou pra casa, vou descansar. Porque amanhã tem mais. Depois de novo. Isso, graças a Deus, é privilégio nosso poder viver e ter de novo.